Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Psim Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num conceito, central na psicanálise lacaniana, mas que, ecoa em toda a psicologia. O estádio do espelho. É aquele assunto que sempre aparece, né? Com certeza. Faculdade, pós, concurso. Exato. Entender isso bem abre muita porta. Para nossa conversa hoje, a gente vai usar como base o texto clássico do Lacan mesmo, sabe? Aquele de 1949, O Estádio do Espelho como formador da função do eu. A ideia aqui é, destrinchar os pontos-chave desse texto, que é denso, né? Pensando em quem tá aí na luta estudando psicologia. É um texto fundamental, sem dúvida. Ok, então, vamos lá? Logo de cara, Lacan já chega com uma questão filosófica importante. Ele fala que essa experiência do espelho, que forma o eu, ou o G, né, que ele escreve como eu, vai na contramão daquela ideia do Descartes, do penso, logo existo. Como assim? Que virada é essa? É uma virada em tanto, porque, em vez de partir da consciência, do pensamento interno, Lacan olha para uma cena quase cotidiana, né, o bebê se vendo no espelho. Ele inverte a lógica. A base do sujeito não seria o pensamento, mas essa relação com uma imagem externa. Ah, entendi. É quase como olhar para o comportamento, tipo etologia mesmo, mas para tirar conclusões sobre o psiquismo humano. E a cena em si, acho que muita gente já viu ou ouviu falar. Aquele bebê, né, entre 6 e 18 meses, todo desajeitado ainda, mal para em pé. E de repente ele se reconhece no espelho. Lacan até compara com o chimpanzé, né? Sim, ele faz essa comparação. O filhote de chimpanzé, que até é mais ágil nessa idade, ele olha, mexe, mas logo percebe que aquilo não é outro bicho de verdade e, perde o interesse. Exato, a imagem não o captura da mesma forma. Mas com o bebê humano é diferente, né? Rola aquele júbilo, o tal do a higher libness que ele cita. Aquele eureka da criança percebendo, opa, sou eu ali. Aham. E aí começa a brincadeira, né? Mexe o braço, vê a imagem mexer, compara a imagem com o que tá em volta, com o próprio corpo que ele sente todo fragmentado, imagino. Exatamente esse é o ponto crucial para Lacan. Ele bate muito nessa tecla. Não é só um reconhecimento cognitivo, tipo, reconheci um objeto. É uma identificação no sentido psicanalítico mais denso do termo. O sujeito, ele se transforma quando ele assume aquela imagem. Ele se apropria dela. Entendi, assumir a imagem. E essa assunção jubilatória, essa alegria de se ver ali, unificado, mesmo sendo um bebê todo dependente e descoordenado, essa é a matriz. A base simbólica onde o eu começa a se formar, a ganhar um contorno inicial. E essa primeira forma tem um nome, né? Sim, ele chama de eu ideal, o ideal I. Pensa nisso como a sementinha das outras identificações que a gente vai ter depois, ao longo da vida. Mas o ponto fundamental, a grande sacada aqui, é que essa forma inicial já situa o eu numa linha de ficção. Linha de ficção. Isso é forte. O que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que o eu não nasce de dentro, como uma essência, sabe? Ele vem de fora. Ele se constitui a partir dessa imagem externa, dessa gestalt. Gestalt? Ajuda a gente com esse termo de novo? Claro, gestalt é alemão para forma, configuração. Lacan pega esse termo da psicologia da percepção para dizer que o bebê não vê só partes no espelho. Ele vê uma imagem total, um corpo inteiro. E essa percepção da totalidade é mais forte, ela é mais constituinte do que a sensação interna de fragmentação que ele tem. É como se a imagem desse uma promessa, sabe? Uma promessa de unidade que o corpo real ainda não entrega. Então essa linha de ficção quer dizer que o primeiro eu não é um retrato fiel do que o bebê sente naquele momento. É mais uma miragem. Uma miragem necessária, exatamente. Essa forma total que o bebê antecipa no espelho, ela é mais constituinte do que constituída. Ou seja, ela forma o eu mais do que é formada por ele. Ela vem de fora, parece estática, invertida, né? Direita vira esquerda, e contrasta totalmente com a turbulência de movimentos, a descoordenação que o bebê vive. Certo. Essa imagem dá uma sensação de permanência, sou eu ali, sempre igual. Mas, ao mesmo tempo, ela funda o que Lacan chama de alienação primordial.
É a primeira vez que o sujeito se encontra em algo que é outro, que está fora dele. Alienação primordial. Quer dizer que a gente já começa se reconhecendo em algo que não é bem a gente. É isso? É a aposta lacaniana. E essa imagem do espelho, esse duplo, ele não some, segundo Lacan. Fica ali meio como um fantasma, pode voltar em sonhos, o corpo voando, se partindo. Uhum. Em alucinações, na figura do sósia. É como se fosse o portal para o mundo visível, mas um portal que já nos captura numa imagem idealizada externa. É fascinante. E um pouco perturbador também. E Lacan não se contenta só com a observação do bebê, né? Ele vai buscar exemplos fora na biologia. Sim, ele busca paralelos. Lembro de ter lido sobre a pomba, que precisa ver outra, ou o espelho para maturação sexual. E o gafanhoto que muda de forma de solitário para gregário só por ver a imagem de outros. O que ele quer mostrar com isso? Olha, esses exemplos biológicos, talvez hoje a gente olhe com outros olhos. Mas a lógica para Lacan era mostrar que uma imagem, uma gestalt visual, pode ter um efeito concreto, um efeito formativo no organismo. É o que ele chama de identificação homeomórfica, se identificar com um igual. Certo. Ele também fala do mimetismo nos animais, né? Que seria uma identificação heteromórfica com algo diferente. E cita até um conceito do Roger Caius, a tal da psicastenia legendária. Psicastenia legendária, o que seria isso? De forma bem simples, Caius descreveu isso pensando em insetos que se camuflam tão bem que parecem se dissolver no ambiente. Ele usou como metáfora para uma angústia humana de ser engolido pelo espaço, de perder os limites. Lacan junta tudo isso, pomba, gafanhoto, inseto, para dizer que a imagem, a imago, tem um poder enorme de mediar nossa relação com a realidade, de ligar nosso mundo interno, o Innenwelt, com o mundo externo, o Umwelt. Innenwelt e Umwelt, mundo interno e mundo externo. Isso, só que no humano, Lacan diz que essa relação mediada pela imagem já nasce com uma falha, uma deiscência, ele usa essa palavra da botânica, uma discórdia primordial. Tem um desajuste básico entre o que a gente sente por dentro, fragmentado, e o que a gente vê por fora, unidade na imagem. E por que isso no humano? Aí que entra a questão da prematuridade. Exato. Lacan pega essa ideia da prematuração específica do nascimento. A gente nasce muito mais inacabado, né? Dependente, o sistema nervoso imaturo, especialmente o córtex. Ele até brinca com o termo fetalização, como se a gente fosse um feto prolongado, e chega a chamar o córtex de um espelho intraorgânico. Um espelho interno. Um lugar de reflexão que nos afasta da ação mais direta e instintiva. Entendi. Então, o estádio do espelho não é só aquele momento, aquela foto. É um drama, como ele mesmo diz, uma tensão constante entre a insuficiência que a gente sente, o corpo que não controla as sensações confusas e a antecipação de uma unidade que a imagem promete. E isso não acaba ali com 1 ano e meio, né? Deixa marcas. Marcas profundas. Essa tensão, esse drama, é o que fabrica as fantasias que vão nos acompanhar. De um lado, a fantasia do corpo despedaçado, que aparece em sonhos, na arte, né, como você falou do Bosch. Sim. E de forma bem mais crua na psicose, na esquizofrenia, ou mesmo em sintomas no corpo, na histeria. Essa imagem do corpo em pedaços é algo bem presente na clínica, né? Para quem estuda psicopatologia. Sem dúvida. E do outro lado tem a fantasia da totalidade. Só que Lacan chama de ortopédica. Pensa numa órtese, algo que dá forma, sustenta, mas é externo, é rígido. O eu, seria essa forma ortopédica, essa armadura enfim assumida de uma identidade alienante. Uma armadura. Necessária, mas que nos enrijece, nos aliena da experiência mais visceral. E essa busca por fechar a falha, por alcançar a completude que a imagem prometeu, vira uma busca sem fim, uma quadratura insolúvel que move a gente. E essa armadura defensiva, ela aparece de forma simbólica também. Sim, Lacan aponta isso. Nos sonhos, nas fantasias, o eu muitas vezes se representa como um lugar forte, um castelo, um estádio com muros
Imagens que lembram muito os mecanismos de defesa que a gente vê na clínica, especialmente na neurose obsessiva. Isolamento, inversão, anulação. Faz sentido. Lacan via nesses padrões uma chance de ir além da interpretação só do caso individual e buscar estruturas, um método de redução simbólica. E a partir daí, ele propõe até uma ordem meio que genética para as defesas do eu. O recalque histérico seria mais antigo, ligado a essa fase inicial do corpo e da imagem. Depois, as defesas obsessivas, já tentando controlar essa imagem e o mundo. E, por fim, a alienação paranoica, que ele já situa mais tarde quando o eu do espelho entra no jogo social. Ah, então chegamos aí, na passagem do espelho para o mundo social. Como essa identificação com a imagem prepara para a relação com os outros. É a ponte. O fim do estádio do espelho, que não é uma data cravada, mas essa passagem, acontece quando a criança se identifica não só mais com a imagem dela, mas com a imagem do semelhante, com a imagem de outra criança, por exemplo. Aí começa o que Lacan chama de dialética da identificação com o outro e o drama do ciúme primordial. Ciúme primordial. Tipo briga de irmão. É mais básico ainda. É a rivalidade que nasce porque o outro, o semelhante, é visto como um igual, um reflexo meu, alguém que ocupa o mesmo lugar imaginário que eu. Se o meu eu se formou numa imagem ideal, o outro que parece comigo vira, na hora, um rival para essa imagem, para esse lugar. É aí que o desejo do outro entra com tudo. Entendi. A partir daí, diz Lacan, o nosso saber sobre o mundo fica totalmente ligado à mediação pelo desejo do outro. Eu não desejo mais o objeto em si. Eu desejo o que o outro deseja, ou desejo ser o que o outro é. Os objetos perdem um valor próprio e passam a valer pela competição, sabe? Pela concorrência. E o eu vira esse aparelho defensivo, paranoico em sua estrutura, onde qualquer impulso, qualquer desejo que ameace essa imagem unificada e a relação com o outro se torna um perigo. Aí a cultura precisa intervir. E o complexo de Édipo seria o grande exemplo dessa intervenção? Perfeito. O Édipo, para Lacan, é a estrutura que vem colocar ordem nessa rivalidade imaginária, principalmente em relação ao desejo sexual. A lei do pai, a interdição do incesto, são formas culturais de organizar esse caos de desejo e rivalidade, que a estrutura do espelho, eu versus outro igual a mim, sozinha geraria. E o narcisismo nisso tudo? Lacan dá um peso grande para esse conceito, né? Sim, ele acha que o próprio termo narcisismo, lá dos primeiros psicanalistas, já tinha uma intuição genial sobre essa relação com a própria imagem. Para Lacan, o narcisismo primário não é só amor próprio, é o investimento de libido, de energia psíquica, nessa imagem alienante do eu. E justamente por isso, ele está ligado de forma muito íntima à agressividade. A agressividade? Mas narcisismo não é se amar? Então, na visão lacaniana, essa imagem que eu amo, meu eu ideal, é a mesma que me aliena e me coloca em rivalidade o tempo todo com um outro que é meu semelhante. Qualquer coisa que ameace essa imagem vindo de mim mesmo, das minhas pulsões, ou vindo do outro, gera agressividade. Faz sentido. Por isso ele diz que até na ajuda mais altruísta tem ali uma sombra de agressividade ligada a essa estrutura do espelho. É aí que ele conecta narcisismo com a pulsão de morte freudiana. Isso conversa com algumas filosofias existenciais, né? Que falam da negatividade, da angústia. Conversa, mas Lacan faz uma crítica dura ao existencialismo da época dele, principalmente Sartre. Ele diz que eles focam demais na consciência, na liberdade, nessa autossuficiência do sujeito, e ignoram o ponto-chave que a psicanálise traz, os desconhecimentos constitutivos do eu, a méconnaissance. Méconnaissance, desconhecimento, essa outra palavra central aqui, né? O que ela quer dizer, exatamente? É mais que só ignorância, sabe? É um não reconhecimento, um desconhecimento ativo, estrutural. O eu, por ter se formado nessa identificação com algo externo e alienante, ele precisa desconhecer a própria origem, a própria divisão. Ele funciona na base do eu não sou aquilo, o corpo caótico, o desejo. Eu sou isto, a imagem unificada, social. É um auto-engano necessário para manter a coesão imaginário. Então, para Lacan, o eu não é o centro da razão, da consciência, do princípio de realidade, como a gente às vezes pensa numa leitura mais rápida. Longe disso. Lacan vira isso de cabeça para baixo.
O eu é o lugar da méconnaissance, do desconhecimento por excelência. É por isso que ele tem tanta inércia, tanta resistência à mudança como a gente vê nas neuroses, né? Repetindo padrões sem entender por quê. Sim. E é por isso também que na loucura, essa função pode falhar e o sujeito fica totalmente capturado pela situação, perde a borda entre eu e mundo. A psicanálise pro Lacan aprende sobre as paixões humanas, amor, ódio e ignorância, justamente olhando como essa méconnaissance funciona no sofrimento, na neurose e na psicose. Entendi. Ele põe a psicanálise bem nessa junção: natureza, o corpo prematuro, pulsional, e cultura, linguagem, imagem, social. O trabalho da análise seria mexer nesse nó de servidão imaginária, nessa rede de identificações e desconhecimentos que prende a gente. Daí o ceticismo dele sobre altruísmo puro, a ênfase na agressividade que está sempre ali. Certo. Destino mortal, como ele fala de um jeito bem poético. Mas ele avisa: o trabalho mesmo do sujeito, a verdadeira viagem, começa depois, quando a análise acaba e a pessoa tem que se virar com essa verdade meio desconfortável. Ufa, foi intenso. Vamos tentar amarrar as pontas para o pessoal que está acompanhando. Recapitulando. O estádio do espelho, nesse texto do Lacan de 49, é bem mais que uma fase. É um processo que estrutura a gente. Começa com o bebê se identificando com a imagem no espelho, imagem unificada, ideal, mas externa e, por isso, alienante. Exato. Isso cria um núcleo do eu como uma ficção necessária, baseada num desconhecimento, méconnaissance, sobre a própria bagunça interna. E essa estrutura marca a nossa relação com a gente mesmo, narcisismo, e com os outros, rivalidade e agressividade, sendo a porta para entrar no social e na rede do desejo pelo outro. É, sem dúvida, um ponto de partida chave para pensar o sujeito na psicologia e na psicanálise. E fica, talvez assim, para a gente pensar depois, uma provocação, né? Principalmente para quem está estudando ou já trabalha com psicologia. Se o nosso eu, essa sensação mais íntima de sermos nós, se funda nessa alienação numa imagem externa e nesse desconhecimento, como fica aquela busca tão comum por autenticidade, por autoconhecimento? Boa pergunta. O que é conhecer a si mesmo, se o próprio si mesmo já nasce como uma ficção emprestada do olhar do outro do espelho? Fica aí para a gente refletir. Na vida e na clínica. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Muito obrigada pela companhia nessa exploração do estádio do espelho. Foi denso, mas espero que tenha ajudado a clarear as ideias. E se você curtiu essa análise e quer mais conteúdos assim aprofundados sobre temas importantes da psicologia, não esquece de seguir o canal Psi em Áudio. A gente se encontra na próxima.